Vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu no voo do 737-700 da Southwest, que teve uma janela quebrada por estilhaços do motor. Novo aeroporto de Vitória. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai para vocês que querem entender um pouco de todo esse monte de informação que está vindo de todos os lados, e também para você que tem medo de voar e agora diz que jamais vai sentar na janela com medo de que isso aconteça no seu avião. Vamos por partes. Para quem não sabe o que aconteceu, o voo 1380 da Southwest, que decola de Nova York e vai para Dallas, durante a subida para chegar no voo de cruzeiro, ocorreu uma falha estrutural no motor esquerdo. E pedaços do motor voaram para todos os lados, sendo que um desses pedaços quebrou uma janela. O avião despressurizou em voo. Foi uma despressurização explosiva. Os ferimentos causados por essa descompressão explosiva causaram uma vítima fatal, que estava sentado na janela. Apesar disso, o voo ficou controlável e pousou em Filadélfia. Quando acontece um acidente assim, para gente que trabalha na aviação, que trabalha com a segurança da aviação, é um efeito devastador, porque não é para morrer ninguém a bordo de um avião comercial. Olha a Embraer aqui, ó. Olha o tamanho que ela tá. Quem viu ela pequenininha quando chegou em casa, hein? Explicando direito o que aconteceu. Aqui, na frente do motor, existe um disco, como se fosse um ventilador. Esse disco empurra todo o ar para trás e, por reação, o motor segue para frente. Uma dessas pás, ou blades, daqui da frente, se rompeu na raiz, de acordo com o NTSB, por fadiga de material. Esses motores são extremamente potentes, assim, cada uma dessas blades produz uma força equivalente a um carro de Fórmula 1. No caso deste motor, são 24 dessas pás e a 13ª se rompeu na raiz. Quando isso acontece, gera um desbalanceamento tão gigante no motor que a quebra dessa blade destrói completamente o motor para trás. Então a gente tem dois problemas nesse voo. Primeiro, não é para uma blade quebrar na raiz por fadiga de material. Esse é o primeiro erro. Segundo é, se ocorrer a quebra, ela não pode ser de maneira não contida, ou seja, o invólucro do motor tem que ser capaz de suportar todas as forças geradas por esse evento catastrófico. E não aconteceu nenhuma das duas coisas. Para vocês terem uma ideia de como esse negócio é levado a sério, os fabricantes destroem um motor durante a fase de testes justamente para saber se o que eles calcularam estruturalmente para suportar essa força vai funcionar. Olha esse vídeo aí de uma blade sendo rompida e olha os esforços que o motor sofre. Custa aí a bagatela de 11 milhões de dólares, tá? Um teste desse. Não é pouca coisa. Então por que esse motor não conteve os estilhaços? É isso que o NTSB vai investigar até o final. Para piorar um pouco, ocorreu um evento muito semelhante em 2016, também na Southwest, também no motor esquerdo. Também foi falha não contida e teve pedaços do motor que atingiu a fuselagem e despressurizou o avião naquela época, em 2016. Durante a investigação, teve ações de recomendação e o fabricante do motor, que é a CFM, emitiu um Service Bulletin, que é um boletim de serviço. É quando o fabricante descobre que os intervalos de inspeção que ela colocou originalmente não estão mais surtindo efeito, ou precisa mudar alguma coisa no projeto do avião, depois que o avião já está voando. Esse boletim de serviço foi emitido em 2017, solicitando que todos os operadores daquele motor CFM que tivesse mais de 15 mil ciclos, e quem não sabe o que é ciclo ou horas de voo,
Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu falo da idade do avião. Então todos os motores que tivessem acima de 15 mil ciclos deveriam remover as blades e fazer uma inspeção por ultrassom. Geralmente os boletins de serviço do fabricante, eles viram Airworthiness Directive, ou Diretiva de Aeronavegabilidade. Uma diretiva é um documento emitido pelo órgão regulador, no caso FAA, ANAC, EASA na Europa, que solicita, que é um documento obrigatório, assim, na hora que ele é emitido as empresas têm que cumprir aquele prazo e cumprir o que o documento determina. Na hora que saiu esse Service Bulletin, a FAA ela faz uma proposição para os operadores e para o público em geral, dizendo, ó, a gente vai fazer isso aqui para ver o tipo de impacto que isso gera na indústria para emitir o documento. E isso, pelo jeito, está sendo um pouco burocrático lá nos Estados Unidos. A EASA, na Europa, por outro lado, na hora que saiu o Service Bulletin, eles emitiram a Diretiva de Aeronavegabilidade e todos os motores CFM que eram afetados, que tinham aquela idade X especificada pelo boletim de serviço, foram inspecionados. Nos Estados Unidos pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho essa informação. Mas o boletim de serviço não é obrigatório, ele é opcional. Depois desse boletim de serviço, primeiro, teve um segundo, em que o fabricante falava novamente que todas essas blades deveriam sofrer uma inspeção ultrassônica para detectar fadiga de material ou uma trinca que estivesse nascendo. Só que aí aconteceu mais um incidente. Com certeza o NTSB vai averiguar o que aconteceu, por que o fabricante emitiu esse boletim de serviço, por que as empresas não cumpriram, as que cumpriram, por que fizeram, já que o FAA demorou para emitir a Diretiva de Aeronavegabilidade. Então provavelmente o FAA vai tomar uns tapas na mão do NTSB, vocês vão ver no relatório final. O fato é que agora já saiu uma diretiva de emergência em que todos os motores CFM vão ter que ter essas blades inspecionadas com ultrassom. E é um trabalho que demora um pouco ali, viu? Demora entre 4 e 6 horas, porque tem que remover todas e passar todo um processo de análise com um inspetor. É bem detalhista, então é um trabalho demorado. Se você pensar que o 737 e o Airbus A320 são os que mais vão por tudo quanto é lado, então tem muito motor para inspecionar. Então essa parte de identificar a fadiga do material antecipadamente está resolvido. O problema agora é saber por que uma blade quebrando, destruindo o motor, que isso é esperado que aconteça, tá? Quando quebra uma blade, já se sabe que o motor vai se destruir completamente por dentro. Mas não podem voar estilhaços para fuselagem. No caso desse avião, foi estilhaço até na asa. Como dá para ver aqui, ó, tá vendo? Tem perfurações no slat da asa. Não houve perfurações no tanque, porque não está tendo vazamento de combustível. A região da asa do tanque ela é muito mais resistente do que a fuselagem do avião, ou do que uma janela de passageiro, obviamente. Principalmente na área perto do motor e do trem de pouso, que ela é feita para suportar um estouro de pneu, porque já aconteceu um acidente com o Concorde, que um pedaço do pneu ou um pedaço de metal furou a asa naquela região, então toda essa região é extremamente reforçada para que isso não aconteça novamente. Em relação aos passageiros não vestindo a máscara corretamente, tem que prestar atenção no que os comissários falam. Muita gente me pergunta assim, o celular derruba um avião se eu ligar um celular? Não, o celular não derruba um avião, mas ele pode fazer você se machucar, porque enquanto você está no seu celular, você não está vendo ou não está prestando atenção no que a comissária está falando. E aí depois acontece isso, todo mundo usando a máscara errada. Algumas pessoas têm me perguntado no Twitter se não dá para fazer a máscara de uma maneira anatômica em que cubra o nariz e a boca. Não sei se dá para fazer isso, porque a máscara é redonda porque ela precisa cair. E é uma forma ideal para ela cair do alojamento que ela tem. Se você começa a mudar essa forma, pode ser que a máscara não caia e aí vai gerar um outro problema. Mas isso é uma questão que a engenharia e as recomendações do NTSB vão falar. Mais uma coisa, o heroísmo da piloto Tammy Jo. Ela não foi herói. Eu sei, tá escrito em tudo quanto é lugar que ela teve nervos de aço e não sei o que. Mas na verdade ela fez o que qualquer piloto treinado faria. Ocorreu um evento no avião,
ocorreram mensagens, ocorreram alarmes no cockpit e ela tomou as ações que é treinada ou que todos são treinados para fazer. O fato do heroísmo é porque o ser humano precisa dizer aconteceu tudo certo por causa de uma pessoa. Não foi por causa de uma pessoa. Eles, claro, agiram profissionalmente como tem que ser e o resultado, quando você age de acordo com os procedimentos, é sempre positivo. O fato dela ter sido piloto de F-18 na Marinha ajudou? Claro, experiência é tudo nessa vida, entendeu? E muitos dos pilotos que voam na linha aérea comercial nos Estados Unidos, eles vêm da Marinha ou da Força Aérea Americana. Mas tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para ela, e isso não está escrito nos manuais. Aliás, duas coisas. A primeira que ninguém percebeu, quando o controle de tráfego aéreo chama o avião a primeira vez, já tinha acontecido o evento. E eles estão tentando lidar com o problema e não dá tempo de falar. Então o controle chama, mas ela ou o copiloto aciona o PTT e vaza áudio dos alarmes que estão soando na cabine. Isso é tipo uma informação assim: ATC, eu não posso te responder agora, porque olha a quantidade de alarme que tem. O ATC não entende isso e chama novamente o avião. Eles novamente transmitem os alarmes da cabine sem responder, até que, quando eles terminam de fazer as ações que eles têm que fazer, aí ela entra em... E ela está em pânico? Não, não está em pânico, porque ela foi treinada. Todos os pilotos são treinados para tomar ações. Se o piloto entra em pânico, quem é que vai salvar o avião? Entendeu? Eles treinam isso a vida inteira. Uma das coisas que são mais treinadas no simulador de voo é exatamente a perda de um motor em voo. Pousar monomotor, eles pousam monomotor direto. Fogo no motor, treina fogo no motor no simulador. Então, quando acontece um evento desse, eles estão preparados para tomar as ações que eles são treinados para tomar. Não é um heroísmo. A segunda coisa que ela fez para tirar o chapéu, ela pousou com flaps na posição 5. E não foi muito bem explicado isso, a questão da controlabilidade do avião. O NTSB só falou assim, a controlabilidade. Mas sabe o que foi de verdade? É assim. Ocorreu um acidente nos anos 80, o voo da El Al 1762. Era um 747 que caiu em Amsterdã. Esse avião era um cargueiro e ele teve um problema na decolagem em que perdeu um dos motores, o motor soltou da asa. Quando o motor deslocou da asa, ele afetou os flaps do avião. O avião continuou manobrável e ele fez todo o caminho para retornar para o aeroporto. Quando ele estava se aproximando do aeroporto, ele foi reduzir a velocidade para pouso, comandando os flaps. E os flaps, pelo fato de estarem danificados, gerou uma assimetria de sustentação no avião que fez com que o avião rolasse e aí caísse. O aprendizado desse acidente foi importante para essa tripulação do Southwest. Quando eles colocaram apenas flap 5 e o avião ainda estava manobrável, já é possível pousar com flap 5. Aliás, é possível pousar até com flaps em cima, só que a velocidade é muito alta. Então, com o flap 5, o avião ficou manobrável, não se mexe mais. Pousa-se com flap 5, aumenta a velocidade, mas você tem um avião controlável. Então, ó, tira o chapéu para ela porque isso foi uma grande sacada, não mexer no que tá bom. E agora essa mensagem é para as pessoas que estão falando assim, eu nunca mais sento na janela ou perto do motor de um avião porque ele pode estourar e vir em pedaços. Na verdade, não é bem assim. Se você pegar 104 mil voos por dia, e se a gente fizer uma matemática rápida assim, dizendo que cada avião só tem 2 motores, o que não é o caso, porque muitos têm 4, seriam 208 mil motores de avião funcionando todo dia, decolando e pousando. Só na aviação comercial, não estou falando da aviação executiva, aviação particular. E quando é que você escuta falar de um evento desse de falha não contida? Sendo que com vítimas, esse foi o único que teve uma fatalidade. Então as chances disso acontecer são muito pequenas. E quando o fabricante emite um boletim de serviço diminuindo o intervalo entre inspeções, significa que você vai encontrar os problemas de fadiga de material muito antes do que eles possam ocorrer. Então eu não canso de dizer aqui que a aviação vive do aprendizado de acidentes.
O fato é que você sentar na janela não vai fazer você uma vítima potencial de um estilhaço de motor. Outra coisa que a investigação vai focar muito. Qual é o elo fraco que tem dentro do invólucro do CFM para permitir que pedaços voem dessa maneira para a fuselagem e para a asa? Uma vez que isso seja aprendido, porque eles vão reconstruir o evento minuciosamente, sairão medidas preventivas para que não aconteça. Então, a aviação é assim, ela está sempre aprende, fica mais segura, aprende, fica mais segura, aprende, fica mais segura. As pessoas também podem perguntar assim, o que impediu que no outro motor também acontecesse a mesma coisa que aconteceu do lado esquerdo? Então, os materiais são construídos de maneira diferente, eles têm os cristais lá dentro e todo um processo metalúrgico para se fazer uma blade. Fora isso, um avião não voa com 2 motores com o mesmo número de horas na asa, tá? Eles são sempre intercalados, sempre tem um motor mais velho do que outro. Isso para evitar que possa ocorrer um ponto comum de falha entre os dois. Isso é bastante esperto, tá? Porque se um tivesse mais do que 15 mil horas desde a última visita para a oficina, o outro não tinha, com certeza. E aí você elimina as possibilidades de que ocorra uma falha simultânea entre motores iguais. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro aí alguns aspectos desse acidente triste. Mas é isso, a gente vai aprender com eles e cada vez vai ficar mais seguro. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.